Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar pra vocês como que eu descobri a minha gravidez. Eu vou contar um pouquinho da minha reação, quais foram os sintomas, né, que fez eu desconfiar que eu tava grávida. Como que foi a reação, assim, da família, assim, né, os mais próximos. Vou começar contando pra vocês o que fez eu desconfiar que eu tava grávida. Na verdade, não foi nem eu a primeira pessoa a desconfiar. A primeira pessoa a desconfiar foi minha mãe. Porque assim, eu já tava sentindo algumas coisas, tava sentindo muito enjoo, sabe? Não chegava a vomitar, só um enjoo mesmo. Eu tava com bastante mudança de humor. Meu seio estava muito inchado, assim, mais do que o normal. Daí ela começou a falar pra mim, né? Nossa, gata, será que você não tá grávida? Só que na minha cabeça, né? Não, porque eu tava tomando anticoncepcional certinho e também eu tenho cisto. Tinha, né? Eu tinha cisto desde os meus 12 anos. E ele dava os mesmos sintomas, sabe? Dava enjoo, dava dor de cabeça. Ai, dava tudo isso. E o remédio também. O remédio era bem forte. Então, ele dava esses efeitos, sabe? Que era esse enjoo, esse mal-estar, essa coisa toda, sabe? E o que é que eu pensei que era? Não, é o remédio, daqui a pouco vai vir, né? Vai descer. Porque era pra descer pra mim, se eu não me engano, dia 13. Dia 13 de fevereiro. Isso ainda em janeiro. Que eu tô falando que eu comecei a sentir essas coisas. Ainda em janeiro. Só que, tipo assim, eu tinha casado em dezembro. Eu casei em dezembro e comecei a sentir essas coisas em janeiro. Na minha cabeça, não tinha nem como. Porque eu tava tomando remédio. Só que depois, eu fui descobrir que, tipo, quando troca de remédio, ele não faz muito efeito por mais ou menos um mês. Quando eu fui na médica, ela não falou isso, porque até então eu tomava o remédio pra tratar o ovário policístico. Daí eu fui no médico, né, pra trocar o anticoncepcional, né? Só que eu não sabia que por um mês, assim, ele não tinha efeito, né? Só que, assim, quando foi em janeiro, eu comecei a sentir essas coisas, só que tá bom, nem dei muita bola. E eu achei também que era ansiedade, porque eu ia começar a fazer magistério numa escola nova. Daí era tudo novo, entendeu? E era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. Então eu pensei que eu tava passando mal, por quê? Por causa de ansiedade. Mas não era na ansiedade. Daí eu comecei a ir pra aula. Quando eu comecei a ir pra escola, as aulas voltaram dia 7 de fevereiro. Eu comecei a passar mal, assim, todos os dias. Todos os dias eu passava mal. Eu levantava de manhã, já enjoada, com muito, muito, muito enjoo. Teve um dia que foi assim, demais, demais da conta, sabe? Eu fiquei enjoando muito. E eu tava muito, gente, muito emotiva. Teve um dia, olha, pra vocês terem noção, eu não conhecia ninguém, né? Era uma escola nova, eu não conhecia ninguém. Tava conhecendo minha turma ainda. Eu tava falando com uma colega de classe. Eu comecei a chorar. Do nada, eu comecei a chorar. Daí, ela pegou, ela olhou assim pra mim, né? Ela falou assim: Nossa, mas você tá com uma cara de grávida? Daí eu peguei, tipo assim, na hora eu ri. Chorando e rindo ao mesmo tempo. Daí, tipo assim, eu comecei a achar estranho. Só que, o que eu pensei? Ah, eu devo estar de TPM, né? Porque tá perto. Tá perto de vir, eu sou muito sensível já. E tô mais sensível ainda. Mal sabia eu, né? Daí, esse dia eu tava com muito enjoo. E eu não tinha conseguido tomar café da manhã. Porque eu saía de casa muito cedo, sabe? Eu saía 6 horas da manhã. Então, pra mim tomar café da manhã, eu tinha que tomar umas 5 e pouquinho. Mas tava muito enjoada. Eu pensei que era por quê? Porque eu tava levantando cedo, né? Nossa, muito cedo não dá apetite. Mas eu sempre tomei café da manhã esses horários, né? Então não fazia nenhum sentido, mas na minha cabeça era isso. Daí nesse dia eu fui pra escola. Daí na escola eu tava morrendo de fome, né? E eu tava desejando chegar em casa e comer uma beterraba com cenoura. Nossa, mas eu tava com tanta vontade dessa beterraba com cenoura.
Eu cheguei em casa e meu marido tinha picado. Ele tinha deixado ralado, né? Numa marmitinha. Gente, mas eu comi tanto, mas tanto. Né? Nisso que eu comi, eu já comecei a passar mal. Daí eu comecei a passar mal, daí eu peguei e vomitei. Eu fiquei a tarde inteira nesse negócio de passar mal e vomitar. Fiquei muito, muito ruim mesmo. Daí, o que aconteceu? Caiu minha ficha. Nossa, já era pra ter vindo. Entendeu? Eu pensei assim, na verdade era naquele dia. Tinha que vir naquele dia, entendeu? E a minha menstruação, ela nunca atrasou. Por causa de eu ter ovário policístico, a minha menstruação, ela vinha a cada 15 dias. Com o anticoncepcional, ela durava, tipo assim, ó, dava pausa de no máximo um mês, sabe? Só que normalmente não dava essa pausa de um mês, era sempre antes. Então, assim, já tinha, naquele dia, tava fazendo um mês que tinha vindo a minha última menstruação e nada, né? Nada dela descer. Só que eu nem me preocupei com isso, né? Eu tava pensando assim, os hormônios devem ter mudado, alguma coisa acontecido, né? Minha rotina também agora tá muito mais corrida, porque além das matérias, assim, do ensino médio, eu tava tendo as matérias do magistério, ia começar a ter as matérias do estágio. Então, assim, era muita coisa, sabe? Meu dia tava sendo muito corrido. Eu pensei, assim, que talvez tinha influenciado, sabe? Tinha influenciado no meu ciclo. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Mas, assim, na minha cabeça tudo certo. Só que no dia que eu comecei a vomitar, minha mãe pegou e ficou assim, né? Ficou meio desconfiada, sabe? Só que ela não falou nada nesse dia. Isso foi numa terça-feira. Tá. Passou terça, quarta, quinta e sexta. Daí chegou sábado. E nada da menstruação vinha. Daí eu peguei e falei pro meu marido, né? Olha, amanhã cedo, quando a gente for pra igreja, vamos passar lá na farmácia comprar um teste de gravidez? Só que eu tava, tipo assim, com certeza absoluta que ia dar negativo. Sabe? Era só mais porque minha mãe mesmo, ela tava falando muito. Ela tava falando, gata, você tá grávida. Só que, tipo assim, na minha cabeça tava tranquila. Porque ia dar negativo, com certeza, pra mim. Só que chegou, né, no domingo de manhã, a gente foi todo mundo pra igreja, né? A gente passou na farmácia e eu comprei o teste. O teste naquele dia até tava em promoção, paguei R$3 no meu teste. Daí, a gente foi pra igreja, normal, e eu falei assim pra todo mundo, né? Olha, eu vou deixar pra fazer amanhã, segunda-feira. Que, se eu não me engano, ia fazer 7 dias de atraso. E também diz que é mais certeza o resultado com a primeira urina, né, da manhã. Daí eu peguei e pensei assim, não, vou fazer amanhã de manhã. Só que, quando eu cheguei em casa, eu não aguentei de ansiedade. Eu peguei e pensei assim, gente, vai dar negativo mesmo, eu faço agora, daí já acaba com isso, pronto. E o que eu fiz? Eu e meu marido, a gente ia no mercado. Daí eu peguei e falei assim, né, que eu ia me trocar, que eu ia pro banheiro, ia me trocar, porque a gente ia de moto, eu tava de vestido. Daí eu já levei o teste comigo. Daí ele ficou até junto com a minha mãe e com meu pai conversando. Então eu pensei assim, não, vou fazer aqui sozinha, né? E o que aconteceu? Tá bom, fui fazer o teste, coloquei o teste dentro do potinho. Daí tava em cima da pia, eu tava olhando, né? Quando eu tava olhando, meu marido aparece do meu lado. Na hora que ele apareceu, eu olhei pra trás e ele já pegou assim o teste. Gente, na hora que eu tinha colocado o teste já, tinha dado as duas linhas super forte. Tipo, super forte mesmo, sabe? Pra não ficar nenhuma dúvida que tava grávida. Daí ele pegou assim primeiro que eu. Ele ficou apavorado, sabe? Ele ficou tipo, sem reação. Daí ele ficou me olhando assim, sabe? Com o olho regalado. Daí eu peguei também sem reação. Daí ele me deu um abraço, sabe? Com o olho cheio de lágrimas, sabe? Daí
eu peguei, ele já ia saindo, daí eu achei que ele ia contar, né, pros meus pais. Eu falei assim, olha, não é pra contar, porque eu quero, né, fazer uma surpresa pra eles. Daí o que aconteceu? A gente saiu assim, eu tava tremendo muito. Porque assim, de primeiro eu não acreditei, pra falar a verdade, eu não acreditei. Na minha cabeça, assim, olha, o teste tava R$3 e eu não tava prestando, por isso tava vendendo barato daquele jeito. Então, eu não tinha acreditado muito. Daí, mesmo assim, a gente foi lá no mercado, a gente pegou um sabonetinho de bebê. Eu acho que tá até aqui. A gente pegou esse sabonetinho aqui de bebê, olha. E a gente colocou o teste de gravidez aqui em cima do sabonete. Daí a gente pegou e deu pra minha mãe e pro meu pai. Meu pai, né, não entendeu nada. Minha mãe pegou e falou assim, você tá grávida, eu sabia. Daí ela pegou e falou assim, eu tinha certeza. Daí ela ficou super feliz, me abraçou, sabe? Só que, tipo assim, a minha ficha não tinha caído. Daí o que aconteceu? Eu peguei e mandei mensagem no laboratório na segunda-feira pra fazer um exame de sangue, né? Tá, daí na quarta-feira a gente foi fazer o exame de sangue, minha mãe foi comigo. E o que aconteceu? Eu, ciente, tipo assim, gente, eu acho que vai dar negativo, né? Eu pensando assim. Daí minha mãe já, pelo amor de Deus, né? Olha tudo que você tá sentindo, sua menstruação não veio até agora. Você acha que tem chance de dar negativo? Daí, a gente pegou, eu tirei o sangue, né, pra fazer o exame. E a gente ia demorar, eu acho que, se eu não me engano, umas 2, 3 horinhas pra ficar pronto. A gente foi dar uma volta ali pelo centro, comer alguma coisa, né? Quando a gente voltou ali pra pegar o resultado, eu peguei e já fui abrir o resultado. Daí, óbvio, né, que eu vi lá, positivo. Nossa, gente, daí que eu acho que, tipo, que eu comecei a pensar, não, pera, é pra valer, eu tô grávida. Porque até o momento, assim, sabe, eu não tinha muito, como que eu falo? Não tinha caído a ficha. E quando, assim, começou a cair a ficha, foi uma mistura de sentimentos, sabe? Porque eu fiquei muito feliz porque, assim, eu sempre quis ser mãe, não tão cedo, né? Mas eu sempre quis ter um filho. E só que também muito medo, porque não tava nada planejado, sabe? A gente tinha planejado muitas coisas pra esse ano, só que não incluía, né, um bebê. Mas Deus planejou. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tava quase esquecendo, eu vou mostrar minha barriga pra vocês. Eu coloquei até uma blusinha mais curtinha aqui pra conseguir mostrar, olha. Será que tá dando pra ver? Eu acabei de entrar no 5º mês agora de gestação. Tá quase ali na metade, né? Porque é umas contas muito doidas, gente. Eu vou colocar aqui do lado uma tabelinha pra vocês de semanas e meses, né? Porque a gente acaba contando mais por semana, então quando fala em mês a gente fica meio perdido. Mas eu tô com 17 semanas e 5 dias e já com 17 já entra pro 5º mês. Já completou os 4, né? Entrou pro 5º agora. Não tá 5 completo, mas tá no 5º. Então ainda tem metade da gestação ainda pela frente. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, coloque embaixo nos comentários que eu posso fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês.